Esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, que te pegou e te tirou lá do mundão, te deu um banho de sangue, perdoou os teus pecados. Ah, mas Amanda, eu nasci no berço cristão. Não interessa, minha filha, até nascendo no berço cristão, se não fosse Jesus por mim e por você, estaríamos fadados ao fracasso. Mas graças a Deus que Ele nos amou mais que a própria vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da TV Shalom. Para o YouTube poder lhe informar toda vez que for publicado um vídeo novo, é necessário você se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações. Deixe um comentário nesse vídeo, eu gostaria muito que você comentasse. Para mim, saber a sua opinião é muito importante. Então, muito mais que fazer um cego ver, o surdo ouvir e o mudo falar, o paralítico andar e o morto ressuscitar, é o Espírito, por meio da exposição da mensagem da cruz, convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. É óbvio que com isso eu não estou invalidando os milagres citados. Eu digo-vos que ele ainda faz, mas que a prioridade continua sendo salvar alguém. Quem me entende, diga amém. Bom, sendo evidente que o maior dos milagres é a conversão, no capítulo 1, Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente chama isso aqui na academia de plenitude dos tempos. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês pregarão na Judéia, pregarão em Samaria, de Samaria, da Judéia e Jerusalém, confins da terra. No capítulo 2, obedientes à voz do Cristo, eles estavam reunidos em o mesmo lugar, quando de repente ouve-se do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso. Isso prova que o que aconteceu ali não foi apenas experimental, experiencial, como eles dizem, mas foi significativo, porque eles ouviram, de repente eles viram línguas repartidas como que de fogo, e falavam em novas línguas, segundo o Espírito lhes concediu que falasse, foram cheios do Espírito Santo. Dentro dessa experiência extraordinária e significativa, Pedro tomou a palavra e pregou. Qual foi a mensagem de Pedro? O Jesus que vocês crucificaram ressuscitou ao terceiro dia, e Deus o fez Senhor e Cristo acima de tudo e todas as coisas. Versículo 37, ele prega sobre arrependimento. Quem quiser ser salvo precisa arrepender-se e batizar-se para receber o dom do Espírito. O dom do Espírito ensinado por Pedro aqui é o dom da salvação. Porque em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito que pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé que vem de Jesus. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das nossas obras, para que o homem não se glorie. Pronto, você entendeu. Agora nós observamos que o versículo 41 está escrito que depois da pregação, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao corpo após o batismo. Ou seja, a mensagem da cruz foi pregada, atingiu o alvo, que era o coração dos pecadores que estavam ali, e eles se converteram a Cristo Jesus. A gente passa do capítulo de número 2, saltamos para o capítulo de número 4, versículo 4, está escrito que a igreja se multiplicou. Os crentes saltaram de um número de 3.120 para quase 5.000 almas, que cresciam por meio da mesma mensagem, cruz. Capítulo de número 8, está escrito que agora, depois da morte de Estevão, que serviu como um alerta de Deus para espalhar os crentes, tirá-los do comodismo, a fim de que eles pregassem nos confins da terra, Filipe, fazendo jus ao pedido de Jesus no capítulo 1, foi até o homem, o eunuco etíope, pregou sobre salvação, o eunuco aceitou a Jesus e foi seguindo o seu caminho feliz, porque não encontrou, mas foi encontrado pelo Salvador de sua alma. Quem me entende, diga amém. Capítulo 9, está escrito que Saulo de Tarso foi encontrado no caminho de Damasco, perdoado, passou a servir a Jesus. Capítulo 10, Pedro, mesmo contra a sua vontade, com medo de ser rechaçado pelos judeus, foi o primeiro apóstolo a pregar para os gentios, fora daquele quadrado do judaísmo. O resultado disso, Cornélio e toda a sua família, salva pelo poder de Jesus. Capítulo 11, versículo 25,
Avivamento aconteceu pelo poder da palavra pregada. Então, de modo, olhe para mim, que todas as vezes que esse evangelho que eu prego a vocês agora, quando ele era pregado lá atrás, almas se rendiam a Cristo e com isso a igreja crescia automaticamente. Só que, não diferente da igreja contemporânea, isto é, que nós fazemos parte atualmente, aquela igreja lá de trás, que pregava, crescia e prosperava, ela também passava por momentos de dificuldade. Agora eu apresento a vocês o capítulo 12, que foi o texto que nós lemos. O contexto aqui explica a nós que um homem chamado Herodes Agripa I passou a reinar sobre todos os territórios que haviam sido pertencidos ao seu tio-avô e ao seu avô, Herodes o Grande e Herodes Antipas. Observando a expansão da igreja através da mensagem do Calvário, nasce uma luz em seu entendimento. Acima de mim está Roma, abaixo de mim está o povo judeu. O que o povo judeu odeia? Pregação do Calvário. Então, para paralisar a pregação da cruz, ele lança as mãos sobre Tiago, como uma forma de entretenimento que não é diferente do que está acontecendo na igreja atual. Decapita Tiago, ele vai ser o primeiro apóstolo a morrer como mártir em defesa da cruz de Cristo. E não satisfeito em só colocar a cabeça de Tiago para rola e entretenimento dos judeus, ele prendeu Pedro, líder majoritário da igreja, encarcerado, escoltado por 4 quaternos de soldados. Então, duas coisas nós vimos acabar de acontecer aqui. A primeira, Tiago sendo o primeiro apóstolo a morrer, e Pedro sendo colocado dentro de uma prisão de segurança máxima. Um morreu, o outro ficou vivo. A pergunta que eu vos faço é a seguinte: se o Deus que você serve presta culto e devoção todo dia, aquele a quem a Bíblia que tu carrega faz questão de enfatizá-lo como Senhor, que está sentado em um alto e sublime trono e tem o poder da vida, autoridade sobre a morte, todas as coisas nas mãos, por que ele permitiu a morte de um e um possível livramento de morte do outro? Você vai concordar não comigo, mas com o que a Bíblia diz, que tanto Tiago quanto Pedro eram importantes para o ministério de Jesus. E para não te cansar, porque não é meu propósito, eu cito 2 exemplos. Capítulo de número 22, versículo 39 do Evangelho de Lucas. Estava naquela batalha agonizante no Getsemane, ao lado de fora intercedendo, ou melhor, dormindo, Pedro, Tiago e quem, gente? E quem? Capítulo 17 do Evangelho de Mateus, no Monte da Transfiguração, eles presenciaram um pedaço do vislumbre da glória de Cristo ao ver a face do mesmo ser transfigurada. Estava Pedro? Mas ainda assim eu pergunto, por que um se foi e o outro ficou? Se ambos pregavam o mesmo reino, conheceram o Pai que foi revelado por intermédio da declaração do Filho, por que um se foi e o outro continuou? Existe favoritismo? Sim ou não? Então o que aconteceu? Você quer uma resposta? Todo poder, domínio, sabedoria e soberania estão nas mãos de Deus para Ele fazer o que quiser no momento e na hora que decidir. Não entendi, Amanda. Agora você vai entender. A uns Ele salva na morte, a outros salva da morte. Tiago foi salvo na morte, Pedro salvo da morte. Você entendeu agora? O trabalhar de Deus foi o mesmo de uma forma diferenciada. Então nós concluímos a primeira lição: o Deus que está no vale também está na montanha. O Deus que está na escassez também está na bonança. E Ele tem as suas maneiras de trabalhar, ainda que a nossa mente limitada não consiga compreender. Olhe para mim, olhe para mim. Considere o que foi escrito pelo nosso amado irmão Tiago, não este que morreu em Atos capítulo 12, o outro irmão Tiago. Considere o que foi escrito por ele. Tende motivo de grande gozo ou alegria ao passares por muitas ou inúmeras provações, lembrando que elas produzirão sobre vocês a fé, e a fé produzirá a perseverança.
o que é meio óbvio, né? Hoje, sendo sábado, final de semana, você poderia estar em qualquer lugar, na beira da praia, tomando uma água de coco bem gelada, ou simplesmente no shopping, comendo um bom e velho Big Mac, como eu degustei ali antes de participar desse culto, comendo um McFlurry ou tomando um cascão saboroso. Você abdicou-se de estar lá no final de semana em família, com seu marido, com seus filhos, para vir aqui neste lugar, que não é nenhum outro senão a casa do teu pai. Está ouvindo alguém que você nunca viu, talvez na vida, pregar e lhe pregar sobre a vida esta noite. Então olhe para mim, querida, não estranhe se repentinamente, da noite para o dia, o que dava certo em sua vida simplesmente parar e começar a dar errado. Olhe para mim, ou se aquilo que progredia estagnar no caminho ou simplesmente regredir. Eu vim dar uma notícia a quem me ouve esta noite. Bem-vindas ao Evangelho sofredor da cruz de Cristo Jesus. Olha para cá. E se hoje ele decidir não te fazer mais nada, celebre, porque ainda assim ele já te fez tudo. E o que ele te fez? Ele te deu vida. A graça salvadora de Cristo Jesus repousa sobre nós. Efésios 2:1, Paulo escreveu: Ele vos vivificou enquanto vocês ainda estavam mortos em seus próprios delitos e em seus próprios pecados. Aleluia. Então vamos lá. O assunto é abrangente, o tempo é curto. A graça de Deus nada mais é do que a oportunidade de salvação que é dada ao homem por intermédio do sacrifício do nosso Cristo na cruz do Cal. Vou citar novamente que Paulo escreveu em Efésios 2:8-9, porque pela graça de Deus vocês são, por meio da fé que vem de Deus. Isso não vem de vocês, é um dom de, não vem de obras para que o homem não se glorie. Então você entendeu que nada do que você faz de bom fará com que Deus te ame mais. Assim como nada do que você já fez de errado um dia fará com que Deus te ame menos ou deixe de te amar. Olhe para cá, porque nenhum sucesso daquilo que você tem, vive ou desfruta hoje está ligado à tua meritocracia. Na verdade, essa é uma palavra que já deveria ser rasgada do vocabulário do dicionário há muito tempo. É tudo a graça de Deus. A gente come, bebe, deita, levanta, se move, prega, canta, lidera, discipula, trabalha, projeta, se movimenta. É tudo debaixo da graça. Irmão, olhe para mim. Só que eu aprendi, toda vez que eu cito Atos 12, eu gosto de enfatizar que Deus, ele é tão equilibrado, porque o ser humano não é, né? Se o próprio Deus que é equilibrado, ele trabalha de uma forma tão extraordinária. Ele dá graça e libera misericórdia, irmão. Você sabe o que é isso? Graça para salvar e misericórdia para livrar. Se a graça me possibilita viver em Cristo que não mereço, que é a minha salvação, a misericórdia vai trabalhar de maneira que me prive de viver aquilo que eu merecia. Você sabe o que você merecia? Paulo disse assim: todos pecaram. Ele não disse um grupo de 10, 20 ou 30, ele disse todos. Eu disse quantos? Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Eu poderia ficar até o capítulo de número 16 do livro de Romanos, justificando a nossa salvação por meio da justiça de Deus e da voluntariedade de Cristo em padecer em nosso lugar. Eu não vou fazer isso, mas eu me contento com o texto do Antigo. Vendo só, um profeta observando a sua pátria ser destruída, o seu povo levado cativo, sendo hostilizado, deixando na miséria, uns mortos, ainda tendo força para declarar as muitas misericórdias do Senhor. Elas não eram nem serão, elas são o estado presente permanente. Elas são as causas de nós não sermos consumidos. Olha o que ele diz, irmã: novas são todas as manhãs. Aleluia. Então, se você levantou hoje, não foi pela tua capacidade de ter sensibilidade para ouvir despertador, mas foi a mão de Deus entrando no teu quarto, te arrancando daquela cama e dizendo: celebre a vida, porque eu estou te dando mais um dia. Aleluia. Olhe para uma mulher cheia do Espírito Santo, pergunte a ela: quantos dólares você está pagando pelo ar em seus pulmões agora? Pergunta a ela. Pergunta: quantos dólares você está pagando para respirar? Agora olha para ela e diz assim: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aleluia. Talvez
olhou para você, olhou para o seu estado, olhou para a sua condição, até sentiu vontade de acabar com tudo. Mas aí ele olhou para João 3,16. Ele olhou para a cruz. Ele olhou para Jesus e disse: não, mais um dia, respira mais um dia, projeta mais um dia, viva mais um dia, sonha mais um dia, trabalhe mais um dia, recomece. Bate aí no teu ombro, no ombro dela, diga assim: celebre a vida. Jesus te deu mais um dia. Olhe para mim, querida, oh minha querida. Você não tem noção do tanto de gente que dormiu de ontem para hoje, planejando esta noite estar neste culto. Mas muitos que planejaram estar aqui, infelizmente não conseguiram. Talvez gente que tu nem conhecia, nem fazia ideia de que conhecia o projeto, disse: amanhã estarei lá, não vieram. Sabe por quê? Porque Deus tem a soma dos nossos dias contados nas mãos. Talvez você nem tinha se programado para vir, ou de repente veio a convite de um amigo, talvez deitou ontem no travesseiro e disse: Deus, eu só queria dormir, e se possível na madrugada, se o Senhor voltasse para mim, seria lucro. Aí Deus disse: eu vou mostrar que quem manda em você sou eu. Aí de manhã cedinho você levantou: opa, Jesus ainda não voltou, estou viva. Olha onde você está hoje, minha irmã, celebra a tua vida. Aleluia, olha para mim. Tiago salvo na morte, Pedro salvo da morte. Só que tem um porém. Qual é o porém? Herodes não está satisfeito. Deixa Pedro aprisionado e supervisionado por 4 quaternos. Olhe para mim, irmã. Quem foi Pedro? Antes de ser um apóstolo, ele era um pescador. Ele era um pescador. Então pronto, pescador. Depois de pescador, apóstolo. Discípulo, depois apóstolo. Depois líder da igreja. Irmão, que ameaça causava Pedro ao sistema de Herodes? Por que colocar 16 soldados para prender um único pescador? Fala para mim. 16 homens sem permissão para dormir, e ai de quem dormisse, deixasse preso, fugia, ter que pagar com a vida. Pedro estava lá dentro, para piorar, os homens do lado de fora, ele do lado de dentro, com cadeias no braço direito, um soldado, braço esquerdo, outro soldado, não podia sair. E eu não estou falando para vocês de um político corrupto, eu não estou pregando às senhoras sobre um traficante de drogas, um serial killer, um homem que era ameaça para a sociedade. Eu estou pregando a vocês sobre um cidadão do reino, que se tornou ameaça para o inferno pelo peso da mensagem que pregava. Eu posso falar algo a você que me escuta esta noite: o diabo tem horror à tua vida. O sistema tem ódio de você. Eu não sei porquê, Amanda. Eu vou te dizer o porquê. Ele sabe a potência que você é nas mãos daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É só fechar o olho por alguns minutos ou alguns segundos e fazer uma retrospectiva. Você dava trabalho, mas agora com Jesus dá mais trabalho ainda. Só que agora não é para sua família, não é para os seus vizinhos, é para o sistema, é para o inferno. Deus disse: pode prender, prende a mão, prende o pé, mas não cala a mensagem, não cala a mensagem, não para a história, não invalidará. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Pedro está preso.
Tem como sair de lá? Não. Está preso. Isto significa que tudo acabou para ele? Não. Do homem são as preparações, de Deus vem a resposta, acabou. É lindo ver que desde o princípio Deus sempre agiu pelo poder da. Acabou. Você vai prender, mas matar você não vai. Isso me faz lembrar de uma cena lá em Jó capítulo 1. Um homem chamado Jó perdeu os seus bens, perdeu sua família, e aí Satanás se intrometeu na reunião dos filhos de Deus. Deus perguntou assim: de onde tu vens? Ele disse assim: de rodear a terra e passear por. Você já percebeu o quão fantástico é que é o próprio Deus quem testemunha de Jó? Eu nunca vi Deus fazer isso na Bíblia. Eu já vi gente testemunhar sobre o que Deus fez, mas Deus testemunhar sobre a integridade de alguém, bem-aventurado foi Jó. Tu viu Satanás, o meu servo Jó, um homem fiel e temente a mim. Aí Satanás disse assim: cara, ele te serve porque tu dá tudo de balde para ele, tu entope ele de coisas. Tira tudo para tu ver, se da primeira oportunidade que ele tiver, ele não vai blasfemar o teu nome. Deus é onisciente, Deus é prece. Então ele está aqui trabalhando hoje, mas ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Aí ele disse assim: então vai, toca. Pum. Tocou. Tirou os bens, tirou a família, deixou a esposa com uma sanidade que só o pai. Tirou a saúde. Agora eu pergunto: a vida de Jó, ele tirou? Não. Qual é a maior vontade do diabo? É tirar seus bens? Não. É tirar sua casa? Não. Seu casamento? Não. É tirar a sua vida? Exatamente. A maior raiva que ele tem do ser humano é essa, porque ele já está em um estado eterno. Ele sabe que enquanto estivermos presos nesse corpo temporal, teremos a oportunidade de, convencidos pelo Espírito Santo, ele está condenado. É por isso que ele luta todo dia para fazer você cair e frau. Acabou para ele, não tem mais jeito. Você acha que ele está satisfeito e está condenado? Ele quer levar um monte com ele. Por isso que ele tentou. O propósito não era tirar o gado, porque era através do gado que ele oferecia sacrifício, e através do sacrifício de oferta Deus protegia. Não eram os filhos, não era a sanidade da esposa, era a vida de Jó. Mas ele viu Jó na cinza, com caco, fedendo, apodrecido, não blasfemou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É sobre isso que eu estou falando. Ele tem poder de prender tudo, o diabo. Quando lhe é permitido, ele só não tem poder de tirar a vida quando Deus diz que não. E aí a gente observa uma coisa: a maior raiva de um legado, de uma história. Pedro não era qualquer pessoa ou qualquer personagem. Pedro era alguém que tinha isso. Olhe para alguém, diga aí: você tem uma história. E o diabo sabe disso. Vamos lá, irmã. Retrospectiva aqui. Capítulo 1, Jesus disse o quê? Ficar em Jeru, até que do alto vocês recebam pó. Capítulo 2, receberam pó. Pedro pregou 3.000. Cheio do poder, foi no capítulo 3, junto com João orar. Nem chegou para a oração direita, ele olhou para o paralítico: toma, recebe em nome de Jesus. O cara levantou. Capítulo 4, ele pregou de novo. Já não eram mais 3.120, eram quase 5. 5, ele desmentiu pelo Espírito. Ananias e Safira morreram no altar, porque mentiram ao Espírito sobre a vida de Pedro. 5:15, ele passava e Jesus curava as pessoas por meio da sua sombra. 9:32, ele disse para Enéas: receba a cura no nome de Jesus. O cara, atrofiado há mais de 8 anos, saltou, começou a andar. 9:36 é algo inédito na vida e no chamado de qualquer apóstolo. Ele entra no quarto com o corpo de Tabita estirado, as viúvas chorando lá de fora, levantando túnicas. Ele estende as mãos. Depois da oração de Tabita, a ti te digo, levanta. Algo inédito acontece, porque quando a palavra é liberada, causa um reboliço no mundo espiritual. De repente a alma retorna para o corpo.
E ela recobra a cor natural, os batimentos cardíacos voltam, passa a respirar, levanta e começa a falar. Capítulo 10, ele pregou para Cornélio, a família de Cornélio foi salva. Um protótipo daquilo que aconteceria aos gentios. A mensagem que foi pregada a Cornélio que chegaria até nós. Capítulo 11, no avivamento, em Antioquia da Síria, quando a igreja estava dispersa, ele estava como líder. Capítulo 12, Herodes, percebendo a grandiosidade do que estava acontecendo, ele disse: trava, segura, para. O que ele está fazendo demais? Está pregando. Então, você percebe que a raiva de Herodes aqui não tinha a ver sobre o que Pedro comia, vestia, calçava. Estava no peso da mensagem que ele carregava, da história que ele também tinha. É por isso que eu gosto sempre de dizer, sem tirar nem pôr, que eles falam da sua roupa, mas nunca foi sua roupa. Do teu sapato, do teu cabelo, do teu carro, da tua casa, nunca foi isso. Eles falam até do jeito que tu prega e canta, mas não é o jeito que tu prega e canta, é sobre quem tu prega e canta. É sobre quem te chamou para ser quem tu é hoje. É sobre Jesus. O negócio nunca esteve e nunca foi sobre necessariamente Pedro, mas sobre quem Pedro representava, onde chegava. Tem como parar? Não tem. Porque nós fazemos parte de um corpo. Mas o cabeça, que é o responsável por comandar todo o corpo, é Jesus. Olha para mim. A ciência comprova, a mão só se mexe porque a cabeça manda para ela informações, tá ligado? Pronto, o teu cérebro associou, tá ligado? Ao par. Então quando eu digo tá ligado, ele manda informação para tua mão e você no automático, acabou. Nos movimentamos como um corpo porque temos um e o cabeça se chama já, acabou. Olha para mim, versículo 5. Pedro estava preso, porém todavia, entretanto, a igreja fazia o que, gente? Orava. A igreja orava. Parou de orar por quê? Reclamam demais, oram um pouco demais, murmuram demais e não oram nada. Muitos achismos, pouca intimidade, pouca pregação. A igreja orava debaixo de palavra. Pedro estava preso, a igreja orava, olha para mim, incessantemente. Ela não está em um nível comum de oração. Ela está em um nível incomum de oração. Guarde, por favor. Deus é tão sábio que nesta sabedoria, às vezes Ele é capaz de levar um Pedro à prisão só para mover uma igreja em oração. Vou repetir para você guardar. Deus é tão sábio que nesta sabedoria estrondosa e extraordinária, às vezes Ele é capaz de levar um Pedro à prisão só para movimentar uma igreja em oração. Amanda, a Bíblia diz no capítulo 12, no versículo 3, parte B, que Herodes estava junto dos judeus enquanto acontecia a festa do pão sem fermento. E você sabe, Amanda, que pela lei judaica era proibido ter execuções ou julgamentos. Então você está dizendo para mim que o único motivo pelo qual Herodes não tirou a vida de Pedro foi por causa do respeito que Herodes tinha pelo preceito judaico? Não, foi pelo poder de uma palavra. Você tem como provar? Eu vou provar. Mateus 16, Jesus no colégio apostólico perguntou aos seus: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que eles andam falando acerca de mim? Você conhece Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola, ouve e reproduz aquilo que ouviu. Senhor, alguns estão falando que tu és Elias, outros estão falando que tu és João Batista, outros estão falando que tu és
Jeremias ou alguns dos demais profetas. Aí ele diz: e vós, que dizeis que sou? Quem eu sou para vocês? Resumindo, agora a resposta tem que vir daqui e não daqui. O silêncio perdurou no ambiente e Tiago maior, calado, menor, silêncio. Natanael, nenhum pio. João, apóstolo do amor, silêncio. Levi, opa! Mas de repente, aquele crente defeituoso, problemático, que oscila como um gangorra, que eu sei que tu se vê nele todinha, colérico demais, nervoso, às vezes tem vontade de pegar a espada e decepar a orelha. Ele, olhe para mim, ele que ouviu Jesus assim: ei, Simão, eu intercedi ao Pai por ti, porque Satanás pediu para te cirandar, ele pediu para peneirar tu, Simão. Você sabe o que é peneirar? Processo de palha, para saber o que é palha e o que é trigo. O que é semente de trigo cai, o que é palha o vento leva. Jesus estava dizendo: Simão, no processo de transformação, Satanás queria fazer isso aqui, mas eu intercedi. Você sabe o que? Olha para mim, mano, olha para mim. Você sabe o real significado de interceder? É colocar-se entre alguém em um problema. Pedrão, eu me pus no meio, eu me coloquei na tua frente. E tudo isso para quê? E por quê? Para que você não desfaleça. E quando virar crente, tu fortaleça os teus irmãos. Jesus estava falando na cara de Pedro: tu não é crente, ainda não. E aí de repente lá no colégio apostólico ele levanta e fala assim: tu és o Cristo. Tu não é nem Elias, nem João Batista, nem Jeremias, nem nenhum desses profetas. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E aí a gente fecha os olhos aí e visualiza um possível sorriso de canto na boca do mestre. Como assim? O cara mais problemático deu a resposta. De fato, ele é onisciente, ele é presciente. Ele diz: não foi você, foi o meu espírito. Olhe para mim. E eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. A igreja católica prega que Pedro é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Por isso foi entregue a ele o primeiro papado. Ele foi o primeiro papa da igreja. Mentira. Pedra, a pedra referida e proferida por Jesus em Mateus 16, no grego original é Petra, grande rocha ou rocha de fundição. Pedro é chamado de Petros. Petros é fragmentos de um rochedo. O que Jesus estava falando a ele em Mateus 16 era isso aqui: tu és só um fragmento de mim, porque a base que segura tudo no fim sou eu. E aí talvez você vai dizer assim: rapaz, mas faz muito sentido, né? Quem me entende? Faz muito sentido. Simão, para ele era comum ser chamado Simão. Ele sabia quem era como Simão, oscilante, vacilante. Mas quando Jesus chama ele em Mateus 16 de Pedro, ele sente nos ombros o peso da responsabilidade. Para aí, todos os momentos, em todos os lugares que Jesus chamava Pedro, ele estremecia. Era como se Jesus dissesse para ele assim: eu te chamo hoje daquilo que eu sei que tu vai ser amanhã. Forte, constante, decidido, crente. Por isso, não é de Simão, a partir de hoje, Pedro. Aí ele diz: sobre a pedra edificarei a minha igreja proferida por Jesus. Eclésia não está falando no sentido templocêntrico denominacional. Está falando sobre casas constituídas para a morada do Altíssimo. Eu não sei se você sabe, mas durante os 300 anos de implantação, os primeiros 300 anos de implantação do cristianismo, os crentes não tinham lugar para congregar. Eles eram a igreja formados em comunidade, eles não tinham templo. O primeiro templo foi construído depois do ano de 313, após a declaração de Constantino ao fim, decreto real, pelo fim da perseguição do cristianismo. E onde que eles congregavam, Amanda? Dentro dos túneis onde os crentes saíam para morrer. Catacumbas de Roma. Conta a história que até hoje, lá na Itália,
existem os lugares subterrâneos por onde os cristãos passavam quando eles ficavam escondidos e eram pegos pelo sistema romano. Lá está os nomes, a data e a maneira como cada um foi morto. Os historiadores até hoje não conseguem enumerar a quantidade de gente que morreu lá no período do segundo século. Eram muitos. Sobre esta pedra está edificada aí nós. As portas do inferno não prevalecem. Por isso que eles tentaram. Primeiro século, não conseguiu. Segundo século, não conseguiu. Terceiro século, não conseguiu. Sucessivamente, chegou até o século 21. O sistema disse: se não parar de pregar contra o pecado sobre Jesus, vai ser preso. Olha a igreja aqui, quanto mais bate, mais apanha, mais ela cresce. E eu posso falar uma coisa para você que me escuta: a igreja do Senhor, nós, enquanto comunidade reunidos para adorar o seu nome, nunca experimentou tanto crescimento quanto nos períodos de perseguições. É comprovado que a igreja cresceu mais lá na época da perseguição do Império Romano, quando eles de maneira pacífica implantavam o cristianismo através do ame a Deus acima de tudo e o seu próximo como a ti mesmo. Aí vem hoje no século 21 o sistema: se não parar de pregar vai ser preso. Pois então prega e prende, que a gente não vai parar de pregar sobre esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, que te pegou e te tirou lá do mundão, te deu um banho de sangue, perdoou os teus pecados. Ah, mas Amanda, eu nasci no berço cristão. Não interessa, minha filha, até nascendo no berço cristão, se não fosse Jesus por mim e por você, estaríamos fadados ao fracasso. Mas graças a Deus que Ele nos amou mais que a própria vida. Se possível, eu gostaria da sua ajuda para compartilhar o link desse vídeo no grupo do Zap da família, dos amigos, da igreja. Vamos fazer com que este vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis.